Meus irmãos que nos assistem, bem-vindos a mais um encontro da série psicológica Joana de Ângeles, esse momento especial onde podemos estudar esse material maravilhoso da benfeitora. Então, bem-vindo a todos, um abraço por esse momento especial aqui com a Marluce, com a Adriana, onde estamos estudando no momento o ser consciente. Hoje, capítulo 8, Silêncio Interior. Na vez passada, estudamos a desidentificação, né? E hoje começamos, então, a trabalhar a liberação dos conteúdos negativos. Então, a gente vem num processo aí, no capítulo 8, que é um capítulo muito profundo, muito rico, né? Onde ela vai trazendo essa questão da busca da paz, do processo de emergência, né, do eu profundo, do self, e da importância, então, de poder, na medida que a gente vai com a nossa mente rompendo as identificações primárias, né, encontrando essa dimensão essencial da nossa realidade, que é o próprio espírito. E justamente nesse item, ela vai começar a retomar, então, essa questão da identificação, para poder continuar refletindo sobre o tema, e vai falar desse momento inicial onde a consciência não está ainda bem presente, desperta, né? Dessa confusão que nós passamos, que é muito comum, né? do eu se identificar com o objeto. Então, eu gostaria de começar com essa questão, né, Marluce e Adriana, de começar a pensar essa questão da identificação primária, né, dessa consciência que se mistura num tipo de participação mística, ou seja, uma indiferenciação e uma identificação com esse objeto que seria isso, né? Começar a pensar a partir daqui. Quem é que quer começar a trazer isso? Como é que vocês percebem essa ideia da benfeitora? Ela vem nesse crescente aí, né? E me chama muita atenção esse capítulo 8 aqui, que ela fala do silêncio interior, e aqui ela vem trazer toda essa questão da consciência mesmo. E aí, essa primeira questão que tu estás trazendo justamente me chamou a atenção quando ela fala dessa consciência individual que representa a consciência cósmica. Mas como é difícil, né, a gente chegar nessa ideia de uma consciência cósmica ampla quando a gente tem justamente essa primeira identificação com o corpo aqui. Então, ela traz imagens muito ricas assim para a gente pensar, onde ela traz esse primeiro momento onde as coisas vão acontecendo numa espécie de um automatismo, né? E daí me lembrei daquela frase, né, de que a gente dorme no mineral, né? Fiquei pensando muito nessa imagem do dormir, né? Dessa questão do quanto muitas coisas vão acontecendo de uma forma automática, porque tem movimento ali, mas ainda aquele ser não consegue realmente ter uma consciência profunda daquela realidade. Daí essa ideia de que está em participação mística, né? Está imerso num grande inconsciente, ali onde tem movimento, as coisas estão acontecendo, mas ainda não há essa individualidade. E mais tarde, ali depois, ela vai trabalhar esses níveis de consciência, que aí é muito importante, porque às vezes a gente acha que já está num nível de consciência lá em cima, né? E aqui ela vai nos situando, assim, do longo caminho que a gente tem, que vai implicar todo um esforço nosso a partir de um determinado nível, quando a gente sai desses automatismos, vai implicar, então, todo o movimento da nossa força, da vontade, do querer, né? Eu achei particularmente muito didática, né, ela na construção desse capítulo, quando ela vai mostrar a construção desse atavismo, né, quando a gente tem essa propensão a guardar essas expressões da consciência num nível interior e repetir, e repetir, e repetir, né? Então,
Por isso que ela trabalha a desidentificação. Então, a necessidade para que se atinja o silêncio interior e poder viajar para dentro, que ela diz lá na introdução, né, que é a única maneira de atingir o silêncio interior é viajar para dentro de si e domar a mente inquieta. Eu gosto muito quando ela fala que a mente é esse macaco louco, né, que fica pulando de galho em galho, e é bem nessa introdução desse capítulo que ela nos coloca essa ideia que vem lá dos orientais, né? Então aqui ela vai fazer a partir desse item, né, da libertação dos conteúdos negativos, como se dá a identificação para que eu necessite me desidentificar depois e poder liberar esses conteúdos inconscientes. Então eu achei muito legal que ela diz aqui no começo, né? Graças ao atavismo predominante em sua natureza, o homem guarda as primeiras expressões da consciência em nível inferior, no qual confunde o eu com o objeto e a sua é somente a percepção sensorial. Então, ele fica preso nessa questão do corpo, nessa questão dele, ele se identifica com esse corpo vai trazer aquelas falsas, né, a ilusão dos sentidos, a ilusão da verdadeira meta, e por isso que ela termina com o que é essencial, né? E aí, essencial diante de quem? Diante do ego, diante do self, e essencial para quem? Eu gosto, né, de fazer esse joguinho igual lá na física, quando a gente estuda o movimento. Então, essa caneta ela está parada ou ela está em movimento? Depende do ponto, né? E aqui o essencial é a mesma coisa, o essencial em relação ao ego, em relação ao self. E aí ela começa nessa construção de todo esse processo atávico de se fixar sempre nesses conteúdos negativos. E se a gente tem até hoje uma folha inteirinha branca e uma pontinha negativa preta, a gente fala, puxa, que droga, minha folha tem um pontinho escuro, né? E esquece os 99% da página em branco, que é atávica, né? A gente tem essa propensão dessa consciência de se fixar nesses conteúdos, né? De guardar essas primeiras impressões inferiores na nossa psique. É que é difícil mesmo, né, Adriana, poder se libertar, porque são milhões de anos onde o espírito vai estar adormecido ainda, né, nesse processo da matéria, que é onde a vida vai se constituindo pouco a pouco. Então, o corpo, né, ou seja, essa dimensão mais material, está muito impregnado enquanto definição de nós mesmos, junto com os instintos. Então, até poder começar a ter autonomia e começar a superar a matéria, né, seja em relação ao corpo, aos impulsos, é um processo muito demorado, porque, como diz a benfeitora, né, essa consciência individual que representa, como a Marus falou, essa dimensão cósmica, que é o Deus em nós, já está ali embrionária, né? Já está ali presente, né? E aos pouquinhos vai despertando. Então, é um processo realmente de um desvelar, do emergir, que pouco a pouco vai, né, construindo novos hábitos, vai quebrando esse automatismo e esses condicionamentos que foram importantes até uma certa medida, para que essa nova natureza do ser, né, que envolve eu usar minha inteligência, eu refletir, eu poder fazer escolhas, eu poder ter sensibilidade e começar a cada vez mais ir para um grau cada vez mais elaborado de realidade espiritual, né? Vai pouco a pouco realmente se revelando, né? Então, né? E o quanto é difícil, até porque a nossa sociedade, prisioneira ainda, condicionada ainda por esses valores que são materiais, acabam vendo, como ela diz, patológico tudo que remonta ou levanta a possibilidade de uma realidade transcendente, né? Então, os aspectos, os níveis superiores da consciência, que são bem-vindos, que são esperados, que devem ser promovidos, são vistos como patológicos, diz aqui a benfeitora.
E aí que eu acho que ela traz essas imagens, assim, que eu fiquei com essa imagem, assim, de quanto a gente... Fiquei pensando num treinamento, né? A gente treina para desenvolver uma habilidade, seja ela qual for, e aquilo, claro, vai ficando até um determinado momento que a gente faz aquilo de uma forma automática, né? Então, eu tenho um ganho no primeiro momento, mas depois, como é que eu faço para ir para um estágio um pouquinho maior? Como é que eu galgo um degrau acima? Como é que eu olho de uma outra perspectiva? E isso está presente o tempo todo na nossa vida, né? Haja vista como é difícil para nós mudar um padrão de comportamento, por exemplo, né? Por quê? Porque uma das razões também que faz com que a gente fique ali é que, por pior que seja aquele conhecido, aquilo me dá segurança, né? Então, às vezes, e por isso que ela diz ali, né, que é de uma forma penosa, não raro, essa libertação dos conteúdos negativos. Então, isso vem, às vezes, né, como dor, né? Porque, e por que isso eu achei genial ela dizer, né? Vou ler essa frase. De forma penosa, não raro, a libertação dos conteúdos negativos, que ela diz que são paixões dissolventes, apegos, ilusões, sentimentos inferiores, faculta os anseios pelas conquistas de outros níveis, né, nos quais o bem-estar e a paz formam os novos hábitos. Então, a gente começa nessa forma penosa a ter que desenvolver, a ter um anseio por outra coisa, né? Aí esse outro nível aí. E aí é isso que vai fazer, então, com que venha forças e eu imprima a minha vontade para eu poder entrar num outro nível de entendimento e de consciência. E eu, quando eu li ali, ela diz a consciência individual representando a consciência cósmica, eu acho que no outro encontro veio essa imagem de toda a potencialidade que já está na semente, né? Mas eu fico pensando, quando a gente olha uma semente, a gente tende a não ver ali a potencialidade, né? Aquilo, inclusive, eu jogo a semente no lixo, né? Eu não vejo ali, então pensando numa analogia muito simples, como é difícil realmente a gente ter essa amplitude assim de consciência pela própria materialidade que a gente está, né? Eu queria voltar um pouquinho antes, Marluce, dessa parte, para a gente entender bem a questão do instinto, né? O porquê que nesse processo de evolução, ela diz assim, né? Nesse processo de evolução, porque estagia nas faixas do instinto que o submete, vai adquirindo outros valores, que é exatamente isso que você está dizendo, só que essa é a parte, ó, sem desidentificar-se dos conteúdos fixados, em razão dos quais a marcha se torna muito lenta. Então, nós nos identificamos com estes instintos, e isso que vai fazendo com que a gente se acomode e fique preso nessa ilusão, nessa fantasia, dessa questão ainda instintiva. E aí eu quero trazer Kardec, quando ele vai explicar lá uma nota que ele traz sobre o que é o instinto. Ele traz uma definição de instinto. E ele diz assim, que o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita em suas manifestações, são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam na combinação de um do ato deliberado. Então, o problema do instinto é isso. Quando a gente se fixa em algo instintivo e algo nos toca, um complexo nos toca, emerge, isso vem, como Kardec coloca, de forma espontânea, isso explode. Né? Então, aquele impulso agressivo, aquela explosão de afeto, aquela explosão de humor, e isso que vai fazendo com que a gente vai perdendo muito tempo nesse tempo que passa, né? A gente vai se fixando, por isso que ela fala que para a gente conseguir ser esse homem, o ser consciente, que é o nome do livro, nós precisamos desse silêncio interno, e esse silêncio interno vai fazer com que eu consiga pegar esse impulso instintivo e gradativamente intelectualizar, que é isso, é trazer a inteligência para isso, que é algo tão espontâneo e tão automático dessa explosão de afeto, né? E é isso que esse silêncio interior vai ajudar que ele não
exploda, né? Não existe o explodir na primeira pessoa, mas quando a gente toca num complexo, a gente explode sim, né? Então, por quê? Porque toca nesses conteúdos negativos que são, na maioria das vezes, instintivos, e como é instintivos, ele é autônomo, né? Ele não tem controle da consciência. É interessante, né, isso que eu estou falando, porque esse silenciar, ele justamente faz com que a gente possa voltar de novo para essas questões instintivas, que o instinto ele nunca vem puro no ser humano, ele já vem com uma elaboração, uma psiquificação, né? Então, com o prazer, com as dores, com as sensações, a gente vai elaborando o instinto numa dimensão que é muito daquilo que a gente vai construindo subjetivamente, enquanto o meu a minha busca, a minha gratificação, os meus interesses, e que se move dentro dessa consciência mais inferior, como ela está colocando aqui. Então, quando ela fala, né, juntando isso que a Adriana está colocando e que a Malu está colocando, quando ela fala desse estado de consciência, né, necessário para que a gente possa trazer à tona essa dimensão mais espiritual, é óbvio que isso vai passar necessariamente pela neurose, né? Porque a neurose justamente é esse jogo entre essa consciência alterada que começa a se apresentar enquanto essa dimensão espiritual, mas que ainda funciona nesse nível instintivo, né, da qual a gente está identificado. E aí, como a Maurício falou, né, a gente começa a ter, né, anseios, outros, né, que ainda são, pega o colorido e uma certa força condicionamento do instinto, mas já é algo do nosso anseio divino que está mal elaborado ainda, como essa semente está emergindo, da história neurótica. Até que numa consciência mais superior, esse estado de consciência se revela em dimensões cósmicas de integração com o amor, com as mentes mais elevadas, assim por diante. Então, esse estado de consciência vai funcionar tanto no nível inferior como no nível superior. E no nível inferior vai provocar essas tensões e rupturas que são parte, né, dessa tentativa de diluir o passado e criar novas necessidades, né? E aí que ela fala que a meditação é tão importante assim, porque justamente esse silenciar da meditação, né, vai fazer com que libere o inconsciente. Então, eu silencio para poder me perceber no meu momento. Então, esse silêncio acaba não sendo o silêncio da plenitude de uma mente harmônica, porque tem muita coisa a ser limpada ainda, né? Desse processo interno que está emergindo na medida que a gente vai silenciando o nosso mundo íntimo. E é interessante, então, né, se a gente já tiver essa ideia de que tem algo superior e que eu estou lidando com essas duas forças, nós estamos bem, porque aqui ela está dizendo que, inclusive, a psicologia tradicional vai considerar patológica esses níveis superiores. Então, nós temos mais esse nível aí de consciência, de se conectar e aceitar que tem esse aspecto transpessoal nosso, cósmico, que participa da nossa vida. E aí, Adri, quando tu estava falando ali, explicando do instinto, eu me lembrei que eu li num livro chamado Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno e Miranda, eles fazem uma análise, coisa mais linda da oração do Pai Nosso. E então, Pai Nosso, que estás no céu, já nos lembra essa nossa origem cósmica, esse lugar de onde nós viemos, né? E aí, quando eles falam aquela frase, quando Jesus diz, não nos deixeis cair em tentação, ele está falando justamente isso, olha, não deixa tudo isso que está nos puxando para baixo, nos segurar lá embaixo. Deixa que a gente consiga subir. Eu achei, assim, de uma beleza ímpar essa visão dessa oração que a gente faz, muitas vezes de forma mecânica, né? Onde ali a gente está pedindo realmente forças
para entender esse movimento entre o que está no céu e o que está nos tentando, né, entre aspas, para baixo, e que diz respeito daí a justamente essa luta aí que o Gelson estava explicando, né? Ela está falando justamente desses dois níveis, né? Existe um nível inferior, né? de realidade, né? De consciência, e nível superior. Está falando sempre com esses dois níveis, né? Nível superior e nível inferior. Dentro do nível inferior e superior, o processo da emergência do eu profundo, né? Do self, da essência espiritual, vai acontecendo inevitavelmente, de maneira diferente, né? Nesse nível inferior, justamente o ego identificado com o corpo, com os instintos, com a matéria, com as sensações primárias de prazer, ou evitação da dor, vai, né, criando armadilhas ou condicionamentos outros que não deixam que esse eu superior, dessa dimensão superior, possa, de uma certa maneira, aparecer ainda plenamente, gerando um jogo, né, de vários processos de projeções, onde a sombra, que são esses elementos mal trabalhados, não reconhecidos ainda do ponto de vista de processos atávicos, ou seja, conflitos, condicionamentos do passado, estão ainda não conscientizados e se projetam, desarticulando a minha dinâmica, gerando conflito e impedindo a paz. No nível superior de consciência, eu consigo já, então, me reconhecer, né, dentro dessa dimensão cósmica que a Malu está colocando aí, né? Ou seja, eu saio da fragmentação, né, desse indivíduo neurótico dividido, que neurótico é dividido, né? Diabolos é aquilo que divide. Então, um ser diabólico que divide, dividido, por um ser, então, que supera a fragmentação e se torna um indivíduo. Que indivíduo quer dizer um ser não dividido, um indivíduo no sentido pleno desse ser, dessa totalidade, aonde ela coloca que eu encontro uma unidade dentro de um equilíbrio transpessoal sincronizado com a consciência universal, que é Deus, né? Com essa consciência cósmica, universal, divina, que habita em nós também, né? Então, é todo esse movimento, né, que ela está mostrando, e desse esforço, né, de a gente poder realmente ir construindo através de vários desafios, entre eles o próprio processo das ações espirituais, que também estão interagindo a todo momento conosco, né? Por isso que Jesus fala, né? Eu e o Pai somos um, porque ele, enquanto esse indivíduo, né, que tem essa característica já positiva, que já tem essa consciência mais aprimorada, ele já sai da fragmentação e já está nessa sensação, né, nesse sentido de totalidade com essa energia, né, com essa força cósmica. Então, ele e o Pai já formam uma totalidade, o ego dele já não mais domina, né? E esse ego já reconhece essa energia superior, né, de conexão, né, uma energia que se conecta em tudo, um sentido de totalidade, um sentido de integração. E aí vem a psicologia espírita, né, que vai, de certa forma, trabalhar esse homem integral, esse homem inteiro, e ele vai estar distinguindo, então, esses conteúdos psíquicos negativos das mentes desencarnadas obsessores, porque a gente vê que não tem na psicologia espaço, né, para a gente perceber que existem outras psiques que estão, né, que nos dirigem conforme está no livro dos espíritos, né? Então a interferência desse mundo dos espíritos nesses conteúdos psíquicos negativos, a psicologia espírita consegue então estar fazendo essa discriminação, essa olhar para isso, né? A interferência dessas mentes desencarnadas, e ela diz aqui, né? Ao mesmo tempo, seres outros desencarnados invejosos, né? Quão infelizes vinculados às criaturas humanas por afetividade mórbida ou despeito cruento,
estabelecem fenômenos de hipnose. E aí a gente vai entrar numa área da questão do magnetismo, né? Então, o magnetismo dessas entidades destituídas de matéria, mas apenas com o perispírito, né? Uma matéria mais sutil, mas eles têm essa possibilidade de hipnotizar, então, fixar a pessoa ainda mais nesses conteúdos negativos por essa magnetização aí, retardando, então, esse desenvolvimento dessa consciência e vai perdendo muito tempo nesse processo evolutivo. Por isso que acima ali, né, Adri, eu achei muito interessante quando ela fala da característica fundamental desse nível inferior de consciência, é essa prevalência desses conteúdos negativos e a fragilidade do eu profundo ante as exigências do ego atormentado. Então, claro, se eu estou nesse nível consciencial tão inferior, como ela está dizendo ali, onde o ego está completamente identificado com aquilo, abre um campo mesmo para essas afinidades espirituais, né? E aí eu fiquei pensando com relação ao silêncio interior, que para a gente também se conectar mediunicamente com as entidades, né, com os benfeitores, né, que vêm nos auxiliar, a gente também precisa minimamente de silêncio, né, de recolhimento para poder angariar essas forças, né? Até porque tem esse jogo de retroalimentação, né? Eu tô identificado, né? Eu não consegui me desidentificar ainda com esses padrões antigos, materiais do corpo, dos impulsos, tomados ainda por essa necessidade de autoafirmação do ego, né, que quer poder, gratificação, entre outras coisas. Eu tenho essas mentes sintonizadas comigo, essas mentes desencarnadas. Então, uma coisa retroalimenta a outra, né? E aí é muito difícil, realmente, romper. Daí não tem duas possibilidades. Ou essa busca interna, né? Ou seja, a gente fazer consciência através da meditação, do autoconhecimento, que vai nos ajudar a romper com essas amarras, ou a vida, com a sua lei de causa e efeito, através da dor, né? Vai ajudar a gente a, de uma certa maneira, ter novas experiências que vão forçar a cansar, a exaustão, ao confronto e assim por diante, provocando, então, um movimento libertador. Mas ela vai dizer, né, que esse processo, mesmo que seja um destino a qual a gente está arrumando, né, a gente vai invariavelmente ao encontro desse estágio maior, superior de consciência. Esse é um processo que se faz muito vagarosamente, né? e que muitas vezes a gente estagia séculos nesses condicionamentos, né? Mesmo desencarnado. A gente enxerga o que a gente criou na nossa mente, né? E nutre com o nosso coração. E muitas vezes romper com isso leva muito tempo. E aqui ela vai estar falando que, além disso tudo que a psicologia, né, espírita ela proporciona, que é esse discernimento, né, inclusive dessa questão da hipnose, ela vai trabalhar a questão da transformação moral do paciente para essa renovação interior. Então, a partir do momento que ele se renova, que ele muda a postura, muda o seu foco até do pensamento, a ideia, né? Ele vai mudando, vai se desidentificando com esses padrões, ele vai conseguindo fazer esse processo de transformação moral para essa renovação interior, e aí ele vai estar fazendo essa questão das ações edificantes para que ele possa ter esse realmente discernimento entre o bem e o mal. E não só discernir, porque discernir o bem e o mal é fácil, mas quando ele está preso, atavicamente identificado com esse padrão tão instintivo, por mais que ele tente, ele muitas vezes ele cai. É o que ela coloca no capítulo Desidentificação, quando ele fala até do cheiro, né? E aí eu me lembro que ela coloca numa das obras que um espírito, uma pessoa, ele venda os olhos, né? É uma historiazinha que ela traz, um conto, que ele pede para que vende os olhos, mas aí ele foi levado numa tourada, alguma coisa assim, e ele sente o cheiro do sangue. E aí o cheiro do sangue desperta nesse espírito toda aquela questão da carnificina, da morte,
e aí aquilo eclode de uma forma muito grande. Então, nós até já sabemos discernir o bem e o mal, mas quando nós estamos fixados nesses conteúdos ainda primitivos, nós somos arrastados. Por isso, da questão, né, 919, que fala o que nós devemos fazer para não sermos arrastados pelo mal. E aí é o autoconhecimento, porque esse autoconhecimento não vai ir na minha escolha, mas ele vai entender onde é que está o meu ponto fraco que faz com que eu escolha ainda o mal, né? Porque nós sabemos que é mal, mas ainda escolhemos o mal por uma questão ainda desse ego fragilizado, esse ego que não tem uma estrutura tão potente diante desses apelos da matéria. E aí a gente vê o porquê que os espíritos têm medo de encarnar, né? Então, quando eles estão num processo reencarnatório, eles ficam muito apreensivos, porque o risco, né, de não conseguir atingir os objetivos para essa existência é grande, né? Então, aqui a Joana vai fazendo todo um painel para a gente estar entendendo o que Kardec coloca, né, dessa transferência para o nível superior de uma forma inacessível, da indução perversa. Então, esse perverso não é eu ser induzido pelo outro, mas o perverso que ainda há em mim, que me arrasta, né? E daí ela fala da meditação ali, né? A partir do que tu estava lendo, a meditação, a busca interna nessa fase, né? São relevantes e cientificamente basilares para o processo de crescimento, de discernimento e de lucidez. É muito interessante que já tem muita produção, né, científica, tem muita coisa escrita sobre meditação, sobre os efeitos da meditação. Inclusive ali pela AME Brasil tem várias publicações e já tem muitas comprovações, né, da meditação, por exemplo, para os estados de ansiedade, né, para as doenças crônicas, para depressões. E eu fiquei pensando, né, nessa aqui ela está trazendo, então, que ela diz, né, cientificamente basilares para o processo de crescimento, né? Quer dizer, a ciência também já está chegando a essa, porque a ansiedade, esse conflito todo, essa angústia que a gente sente, né, que é uma perturbação total, assim, dentro. Daqui a pouco, se eu consigo aquietar minha mente, respirar, né, parece coisas tão simples assim, né, se conectar, né, tem essa coisa, a questão da respiração, aquilo vai acalmando, né, e aí é isso, essa meditação, se eu vou me aprofundando, ela vai trazendo realmente esses conteúdos aí, e a gente vai como que angariando, né, outras forças e aquela coisa vai sendo transformada, né, mas por uma outra via, né. Mas como tudo depende da experiência da gente, né? Esse processo de libertação dos conteúdos da Joana, né, que é inevitável, acaba passando, como a gente comentou, por vários fenômenos patológicos e em confronto com as preferências emocionais e perturbadores que ainda estão sendo nutridas, seja inconscientemente, porque mesmo que a gente já mudou de uma certa maneira, né? Eu estou lendo os conteúdos que a doutrina me coloca, estou buscando me renovar, estou agregando novos elementos, né? Estou, de uma certa maneira, buscando novos caminhos, mas dentro de mim tem ainda um enorme contingente de realidades que ainda vive nessa dimensão anterior. E é um processo onde essas duas realidades vão estar ali interagindo num jogo de confronto que muitas vezes, em algum momento, eu dou uma regredida, em outro momento eu avanço um pouquinho, e eu vou nesse jogo, né, de trabalho comigo mesmo, e por isso, quanto mais eu conseguir me reconhecer, acolher, aceitar no sentido de poder me abrir para compreender e fazer esse movimento, onde na meditação eu começo a dar espaço para que esses elementos possam se revelar para mim, eu vou aos pouquinhos, então, né,
podendo discriminar, não vou me identificar, porque esse é a proposta que a Joana coloca, deixa vir esse material, mas não se identifique, né? Para que tu possa, nesse diálogo criativo contigo mesmo, e nos recursos que tu busque através da caridade, da prece, enfim, de outros recursos nobres, tu possa ir avançando na libertação dessa dimensão do homem velho em favor do homem novo, né? Então, tudo isso é um processo que vai ocorrendo pouco a pouco. E aí ela conclui essa parte, né, que libertação é felicidade e consciência enriquecida pelos conteúdos superiores significa plenitude, reino dos céus, mesmo durante o trânsito terrestre. Então, aqui ela usa a expressão do reino dos céus como um sinônimo de plenitude, né? Então, é um estado de consciência ampliado e com essa presença desses conteúdos superiores que já existem em nós, como a Marluz falou, né? Em potencial, já existe um germe ali. E aí a gente pode, então, antecipar isso. Porque eu gosto quando Jung trabalha sobre o alquimista, porque o alquimista é aquele ser capaz que ele antecipa o tempo, ele abrevia o tempo, né? Então, essa é a grande alquimia da alma, a gente poder pegar esse processo tão longo, né, de evolução e poder mexer no tempo, poder abreviar esse tempo, porque se deixar para a gente, né, essa in natura, isso é muito longo. Então, nós podemos, pela ação da consciência, conscientemente, a gente pode abreviar o tempo. E é interessante nisso que você está falando, então, realmente, né? É trazer o reino do céu para de nós, porque ela fala que libertação e felicidade, e ela começa o item essencial dizendo: em face do inevitável processo de crescimento do eu profundo, a vida assume características variadas e as oportunidades se deparam convidativas, acenando com a libertação que somente se consegue a penoso esforço. Então, nesse momento da emergência do self, né, começa, então, novas possibilidades para o nosso ser. Eu me lembrei de uma citação que está aqui no volume 9, né, eu estou aqui com um livro, né, volume 9, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, volume 9.1, onde Jung tem uma citação que eu acho sublime e que reflete isso que a benfeitora está trazendo e gostaria de compartilhar com vocês. Então, ele diz: num ponto culminante da vida, em que o botão se abre em flor e do menor surge o maior, o um torna-se o dois. Então, olha só que bonito, né? Um botão que se abre em flor e do menor, que é o ego, surge o maior, e um se torna-se o dois, e a figura maior, que sempre fomos, mas permanecia invisível, comparece diante do homem que fomos até então, com a força da revelação. Então, uma imagem bem forte, né? A ideia dessa revelação desse self, né? que emerge a partir dessa dimensão pequena que é o ego, né? E que reflete uma dimensão que a gente sempre foi, mas que a gente não reconhecia, que estava invisível. Né? Daí ele diz: o verdadeiramente pequeno e sem esperança sempre reduz a sua pequenez à revelação do grande, e jamais compreenderá que o juízo final também despontou para a sua pequenez. A imagem do juízo final, né? Nesse momento brutal, né? Que todos nós temos que enfrentar, que é esse confronto entre essa dimensão maior, que quer emergir, e o ego, que ainda quer restringir, porque está identificado com esses atavismos do passado. E aí continua Jung: o ser humano, intimamente grande, sabe, porém, que o amigo da alma, pelo qual há tanto ansiava, o imortal, chegou, enfim, de fato, para levar cativo seu cativeiro. Aquele que sempre trouxe em si aprisionado a fim de capturá-lo
permitindo que a sua vida se embocasse em sua própria vida, um momento de perigo maior, mortal. Então, realmente, né, está usando a imagem do Paulo, né, que foi cativo do Cristo, né? Então, o ego que possa realmente se reconciliar com o self e se tornar servidor do que é maior, esse imortal que chegou para levar cativo a nós mesmos, né? Mas que pode ser um encontro de perigo mortal, porque se o ego não reconhece, né? Como a Adriana colocou, se o ego insiste teimosamente em ficar fechado, ele não realiza a sua missão reencarnatória, né? E muitas vezes acaba repetindo os padrões do passado. E, por fim, Jung diz, a visão profética de Nietzsche, ao deparar-se com um bailarino na corda bamba, desvela o perigo ameaçador da atitude do equilibrista diante de um acontecimento a que Paulo deu o nome máximo de que foi capaz. Então, eu acho muito rica essa citação do Jung, que está no parágrafo 217, desse volume 9, né? Que faz uma síntese disso que a Joana está colocando aqui, desse processo todo que começa a se dar, né? E desse exercício, dessa projeção do ser, identificado ainda com o mundo e com os objetos, e, ao mesmo tempo, a emergência do self, que quer tirar ele desse lugar para que se revela essa dimensão mais profunda e mais essencial de cada um de nós, que é a própria dimensão espiritual, né? Que lindo isso, né? E aí, esse self que quer tirar nós disso, né? É essa lógica amorosa do Criador, né? É a vida dando as oportunidades desse pequeno, né? Trabalhar todo esse apego que ele tem, porque a grande dificuldade é o apego realmente do ego, né? Ela vai trabalhar ali, que acaba gerando sofrimento para ele, mas às vezes não se dá conta, né? Mas tem esse movimento lindo, assim, né? Que é essa lógica amorosa mesmo, que é o reconhecimento daquilo que é maior, né? Daquilo que é a nossa potência, né? Por isso que eu achei lindo ela dizer que essa nossa consciência, ela é uma parte, né, dessa consciência cósmica universal, né? Isso já está em nós. E a gente ter essa perspectiva, só que é todo um trabalho aí, realmente, para muitas encarnações, né? E nesse capítulo que ela vai trabalhar essa questão do essencial para que esse maior emerja, ela começa mostrando que nesse início aí há uma predominância egocêntrica, e aí a gente lembra da criança que tem aquela fase egocêntrica, que tudo é meu, é para mim, né? Então, assim como há uma criança física, material, nesse desenvolvimento da consciência também, onde o ser se identifica com as coisas exteriores, e aí ele se desequilibra com esses estados neuróticos da insatisfação, ansiedade, medo e alucinação, e aí ele fica preso no apego, na fixação perturbadora em permanência, né? E aí mais tarde ele começa a entrar nessa questão que o Gelson leu de uma forma tão poética, que o Jung é um poeta, né? Ele vai falar desse desvencilhamento da situação infantil, de querer tudo para si, de tudo para ele, né? Então, o ego ele precisa abrir mão desse momento inicial, desse período egocêntrico, para poder então galgar esse patamar maior de uma posição onde ele possa reconhecer o essencial, que o essencial não mais são as coisas materiais, mas sim esses valores espirituais, né? As conquistas para o self e para o espírito, né? Não a questão da impermanência, mas a questão da transcendência, né? Então, ele precisa sair desse pequeno para poder vivenciar a plenitude dessa conexão com o cosmo, né? Enquanto a gente estiver nesse apego, né, Adriana, esse aspecto essencial, diz a Joana, fica em segundo plano. Então, esse ego, né, se coloca como o centro do processo,
E o self, o eu profundo, fica, então, ainda abafado, reprimido, e a gente vê esse eu, né, como inimigo, não como amigo da alma, né, como me coloca. Né? Então, se esse amigo da alma se considera como amigo inimigo, depende da nossa atitude. E, por isso, do processo de amadurecimento desse ego que vai realmente se reconhecendo nessa dimensão mais profunda, ela reforça, né, a importância da consciência de si mesmo, né? Da importância do autodescobrimento, do autoconhecimento, da importância desse fazer vida interior, né, de se olhar para si mesmo, que a gente possa realmente ir rompendo com essas identificações projetadas no mundo, fora da gente, ou no corpo, ou mesmo esses impulsos mais animais, e poder realmente, então, buscar essa planificação dessa dimensão onde o eu profundo começa a ganhar espaço dentro de nós. Agora, essa consciência de si, né, é uma coisa que vem aos poucos. Eu me lembro de ouvir de uma pessoa, né, fazendo uma reflexão sobre essa vida, ela disse, mas então, isso que eu penso não sou eu que penso, alguém está pensando por mim. Essa pessoa começou a refletir sobre as coisas que ela tinha como certas, porque uma das questões da gente ter consciência de si, né, é que a gente já acha que já tem consciência, o ego está tão identificado com aquilo, né, que ele já acha que ele está super consciente do que está acontecendo, né, quando tem tantas forças. Então, eu achei tão linda essa pessoa. Isso quer dizer, então, que nem tudo que eu penso, que eu ajo, sou eu realmente, eu estou sendo atravessado por forças, e não é uma pessoa assim que tenha alguma assim conexão mais profunda com o aspecto espiritual, né? Mas conseguiu chegar nesse pensamento a partir de identificar esses padrões, essas coisas que foram sendo repetidas ao longo da vida inteira e que agora, beirando 60 anos, pode começar a perceber, né? Então, essa consciência de si, ela vem aí, a gente vê como ela está em germe ali, mas precisa, né, de um investimento, da pessoa poder ter essa abertura. Opa, será que realmente, né, eu sou isso aqui mesmo, né? Que aí lembra muito, né, Marluce, quando o Jung ficava em cima da pedra, e aí ele ficava meditando, mas eu sou quem está em cima da pedra ou eu sou essa pedra que tem alguém em cima? Então, veja, é um momento onde para tudo, parece que a alma para o próprio tempo, e o ser parece que ele sai dessa certeza absoluta do ego e permite essa dúvida para que haja, né, até um espaço meditativo ali, porque isso é uma questão filosófica muito profunda. Eu sou a pedra ou a pedra sou eu? Então, tem algo que me atravessa, que pergunta, né, quem é que pergunta aqui dentro de mim, quem são esses vários eus, as subpersonalidades, enfim, olha como é profundo esse diálogo interno e como você gradativamente começa a reconhecer, inclusive, quem está falando aqui dentro de mim. Isso é importante, né? E a partir disso, né, Adriana, ela vai começar a falar dos vários níveis de consciência, dessas etapas de despertar da consciência, né? Ela vai usar o Robert de Hoppe, né, a partir do Gurdjieff e Ouspensky, ele vai então criar, né, essas etapas, né, de despertar de consciência, desde uma consciência do sono sem sonho, né, até uma consciência plenamente desperta. Então, acho interessante que essas etapas, né, que o Hoppe ele se usa a partir do Gurdjieff é muito prática para a gente, né, e que ilustra muito bem esse homem ainda inconsciente de si mesmo, que se reproduz, come, dorme e realmente não reflete, nem sonho tem, né? Um sono sem sonho, nem almeja ainda, né? A gente vê isso na nossa realidade social brasileira, né? Que esses adolescentes que já vão para o crime, né? É onde o status é o poder e a roupa, que, né? E não consegue nem ler direito, né? Então, uma vez, né? E não tem nenhum tipo de esperança,
de alegria maior ou de perspectiva a partir de uma outra realidade, estão ali tomados por um universo tão pesado e violento, da qual eles foram muitas vezes até jogados lá, né, de uma certa maneira, né, ou seja, a própria sociedade muitas vezes acaba criando essa armadilha, né, e corrompendo, mas que, claro, tem a natureza do espírito junto e que muitas vezes a vida deles é aquilo, né? Não tem perspectiva nenhuma, né? Então, isso não só nas questões sociais, de realidades econômicas complicadas, mas também do homem de negócio e que viaja o mundo inteiro e que tem um poder sobre um monte de gente, mas que também não reflete, né? Não tem sensibilidade, não tem, está preso a um poder material e ele se sustenta a partir de uma imagem própria de si mesmo, nessa dimensão fechada de uma persona, de uma máscara da qual ele se alimenta. Então, dependendo da classe social, da realidade, como é comum ainda, né, essa consciência de sono sem sonhos, né? De homens muito fisiológicos ainda. E a nossa sociedade, infelizmente, é muito bárbara, né? A gente tem um vernizinho ali que tenta disfarçar, mas veja a situação que a gente vive atualmente no mundo todo, né? Não, só ia dizer que ela usa uma imagem para descrever isso, que é a anestesia, como se estivesse anestesiado, né? Quando eu estou anestesiado, eu estou, né? Então eu tô, e aí não tem ação lúcida. Aí eu estou sendo como essa pessoa que me disse, quem é que está pensando por mim? Mas eu estou no movimento, eu estou fazendo, eu estou ali agindo, mas eu não estou como se eu não estivesse presente ali mesmo, né? Uhum. E até espiritualmente ela fala, né? Tem pessoas que dormem, desdobra e fica tão apegado à matéria que ela não tem nem consciência que são espíritos, né? Então, tão identificado com as preocupações do mundo que elas ficam nesse movimento, né? Com uma bola de neve, sendo movimentados por esses impulsos sem consciência nenhuma, né? E essa é a consciência do sono sem sonhos. E até no próximo nível, quando vai ter o sonho, consciência de sono com sonhos, existem pessoas, a gente atende no consultório, a pessoa traz o próprio conteúdo do sonho, é muito resto do dia, né? Ele continua fazendo os cálculos, ele continua fazendo as contas, os negócios, enfim, ele não parece que ele fica preso àqueles temas do cotidiano. Então, mesmo por isso que ela fala, né, que isso é muito tênue, é como se ele passa de um nível para o outro, né? Porque nesse segundo nível vai ter às vezes fases dramáticas de pesadelos, né, pavores, os pavores da libido, aquela libido em desalinho, a ação dos estímulos sexuais, aquela pessoa muito sexualizada que ela vive, né, gasta toda a sua energia psíquica nessas questões. E aí os sonhos reveladores que dizem respeito parcial à libertação do espírito quando o corpo está em repouso, mas às vezes, mesmo tendo essa parcial desdobramento, ele ainda fica preso às questões muito materiais, né? Então, aí a gente vai estar percebendo que, mesmo já no segundo nível, ainda há muitas gradações desses níveis. Né? Então, desde o início, quando ele ainda está muito preso nessas questões materiais, até quando ele já está indo para um terceiro nível, que já é um sonho mais lúcido, né? Mas mesmo assim ainda muito dramático, muito carregado Tem né, de lampejos, um né? Lampejos, né, de um movimento acontecendo, né, desse sono com sonhos, né, pequenas revelações que começam a emergir de processos outros, né, que traz para ele de volta para ele mesmo a sua realidade até o terceiro estágio, que é onde a vontade começa então a se revelar com possibilidade de eu ter autonomia e ter metas, né? Determinações, ideais e assim por diante.
E aí, quando entra a vontade, aí é a possibilidade de um grande desenvolvimento mesmo, né? Porque daí esse ser começa a poder realmente ele decidir, né? Não, eu quero, eu decido, eu sei que é difícil, mas eu vou investir nisso, né? Então, acho que aí começa realmente a ter uma postura perante a vida, né? Uma possibilidade diferente, né? Onde pode daí entrar já numa questão mais sair tanto do literal em relação à vida e encontrar significado nas coisas que acontecem, né? É um ser que pode refletir sobre si, tomar as decisões que ainda são relativas, mas, enfim, né? Eu acho que aí muda bastante coisa, né? Até porque a vontade, né, Marluce, é o próprio exercício do poder do espírito, né? Ou seja, eu posso, eu quero, eu consigo, né? Então, a vontade realmente é algo fundamental como base de sustentação da caminhada evolutiva, porque a vontade dá a noção de que eu existo, né? Porque se eu tenho vontade, eu estou me autodeterminando, né? Então, eu estou tendo consciência, mesmo que essa consciência ainda seja uma consciência que se dá num nível mais interno, até mais inconsciente, do self que está lá dentro, não tanto do ego, mas existe um movimento, né, de autodeterminação e que impulsiona, segundo Joana, então, o ser a nova possibilidade de realização. Então, a vontade é fundamental aí nessa caminhada de despertar da consciência, né? Aí a gente adentra para o quarto nível, que seria esse estágio da descoberta da transcendência do eu. Quando ele percebe que ele pode, né, fazer esse movimento e a identificação consigo mesmo com a consequente liberação do eu profundo. Então, ele vai entrar, né, realizar essa harmonia íntima com os ideais superiores e o seu real objetivo psicológico existencial. Então, ele vai entendendo que ele é muito mais do que essa matéria, que essa matéria é realmente um escafandro, né? É um objeto que ele vai usar por um tempo determinado, mas é pesado, dificulta o movimento, e que ele pode ter um movimento apesar do corpo, né? Que aquela parte maravilhosa que o Kardec trabalha da emancipação da alma, né? Então a alma, o espírito aceita vir para a matéria porque ele sabe que ele vai ter esses momentos de emancipação, que é normalmente o sonho, né? O sonho e os sonhos, o sonho é o registro desse movimento de emancipação e um estado de transcendência, que ele pode ir muito além do que ele é. Né? É interessante, né, que nesse terceiro estágio, então tu descobre que existe um reino, né? Um reino. Daí nesse terceiro estágio, daí tu tem que começar a ser dono desse reino, né? Quer dizer, primeiro existe um reino para ser conquistado, que é o reino interno. Daí tu vai, mas tu não é senhor do teu próprio reino, né? Daí tu vai começar a se senhorar desse reino, até descobrir que o reino de Deus está ali também, né? E fazer desse reino é o reino dos céus, né? Que é esse quarto estágio, né? Então, e aí realmente, né? Poder fazer esse processo de integração, aonde, como tu colocaste, né, Adriana, poder dizer como Jesus, eu e o Pai somos um só, né? Então, mas como a Jana falou, essa é uma etapa de muitas léguas de distância ainda, né? Que ainda nós temos que fazer muito esforço para chegar lá, né? Mas a gente vai chegar lá, isso que é importante, né? Porque chegar no reino dos céus é chegar no essencial. E aí ela diz que daí todas as coisas perdem o significado, né? Tudo aquilo que não é essencial perde significado, por se encontrarem destituídas de valor face ao que somente é fundamental. Né? Aí deve ser, eu não tenho a menor ideia, mas deve ser um sentimento assim de pertencimento absoluto, né? De uma compreensão assim amorosa, conectiva, né? Que alguns místicos relatam, né? Essa profunda conexão de lampejos, de momentos que muitos não conseguem nem relatar, não tem nem palavras para dizer, né? Então
Vamos chegar lá, né? Vamos trabalhar para isso. Essa é a proposta da benfeitora, né? E aí, para isso, né, ela pega a regra áurea do cristianismo, proposta por Jesus, que é fazer ao próximo o que se gostaria que ele fizesse. Então, essa é, digamos assim, o ponto, né, reflexivo e atitude ética essencial para poder chegar a esse patamar, né, como um processo de uma caminhada existencial, né, gente? É bonito esse capítulo, né? É muito rico. Acho muito bonito esse capítulo. Né? E nesse final ela fala que aí, ao invés de fixar, né, esses conteúdos que a gente está identificado no início, ela diz, né, fixar no amor como um processo de libertação, na ação edificante como um meio de crescimento e na oração fortalecedora, que é a energia que proporciona o desiderato. Então, ela traz todo esse conteúdo e ela mostra caminhos, né? Porque às vezes a gente está tão inconsciente da gente mesmo que a gente não sabe nem por onde começa. E aqui ela vai mostrando, né, como Jesus já disse isso há 2000 anos, né? O amor, ele é o caminho máximo para tudo, para se descobrir o que é essencial na nossa vida. Com certeza, né? Então, fica a sugestão de a gente poder olhar de novo esse capítulo, né? Poder voltar a ele várias vezes, para ir podendo assimilar tanto conhecimento, tanta riqueza de elementos, né? Que aí Joana está nos dando realmente rumos preciosos e práticos para a gente poder conquistar esse patamar, né? E o bom é que eu acho que ela nos enche de esperança, né? De vão, meus filhos, vocês podem, né? Esse é um caminho que está no alcance de todos, basta esse compromisso e essa atitude, né, lúcida nossa como espírito de poder se apropriar desse processo e fazer essa caminhada. Então, vamos lá, né, gente? Muito bem. Então, a gente agradece que já o nosso tempo já está finalizado, né? A Marluce e a Adriana, por mais esse momento especial, junto com esse material da benfeitora. Lembrando que continuamos o Ser Consciente no próximo encontro com o capítulo 9, a felicidade. Então, todos nós buscamos a felicidade, então estamos no próximo encontro juntos para poder entender, né, como é que você chega até lá, tá bom? Abraços a todos, que Jesus nos abençoe.